Se você cresceu em meados dos anos 2000 e passou muito tempo nas partes mais profundas da internet, há uma boa chance de você se lembrar deste som e visual icônicos. Parece uma animação de Flash bem básica, mas muitas pessoas estavam falando sobre isso na época. E há uma chance de você ter sido uma dessas pessoas que clicou nisso, se perguntando qual era a confusão. Por que algo tão inútil existe? E então, isso te acerta como um trem. Agora, mais janelas estão aparecendo exibindo a mesma animação e está muito mais alto. E você não consegue apertar o pequeno X no seu navegador porque as janelas estão se movendo por toda parte. Quando você consegue pegar uma, as janelas simplesmente se multiplicam. Você tenta usar Alt mais F4 no Ctrl mais Q, mas isso não fecha o navegador, apenas cria ainda mais dessas janelas. Antes que você perceba, há dezenas, se não centenas, de navegadores pulando pela sua tela. Está tão alto que você nem consegue se concentrar. Nenhuma tecla de atalho ou botão funciona mais. Seu computador está usando tantos recursos que mal consegue operar em uma velocidade funcional, mas você não sabia nada melhor. Você desliga o computador à força pressionando o botão de energia. E agora tudo parece estar de volta ao normal. Mas então você percebe que aquele trabalho de história que você deixou aberto é para amanhã e você nunca teve a chance de salvar. E agora todas as suas horas de trabalho duro se foram. Você realmente é um idiota. Você realmente não deve se sentir tão mal, pois você não está sozinho. O cavalo de Troia, também conhecido pelo seu nome oficial, o FIS, infectou mais de 100 mil computadores. E agora estava se espalhando pela internet como um tópico de discussão, um assunto com o qual as pessoas imediatamente se arrependiam de se familiarizar. Sua presença continuava a crescer. Não demorou muito para que as pessoas afirmassem que seus discos rígidos inteiros estavam sendo permanentemente apagados e danificados além do reparo. O que exatamente estava acontecendo? Como a história de passou de um tópico exaustivo no suporte técnico em fóruns online para se tornar uma lenda da internet? Acho que responder a essa pergunta é o que torna esse vírus de computador particular muito interessante. A resposta é que não sabemos. Esse malware encontrou seu caminho infiltrando milhares de máquinas e, consequentemente, se tornando um meme nos anos 2000. Mas ninguém sabe de onde ele veio, quem o criou ou por quê. Até porque esse malware, ao contrário de muitos outros, não tinha a intenção de danificar o seu computador. Parecia que o seu criador apenas queria te incomodar um pouco. Mas com as informações que temos, podemos formular teorias e obter uma ideia geral do que provavelmente aconteceu. Então, de onde achamos que esse malware veio? Bem, para responder corretamente a essa pergunta, precisamos voltar ao ano de 2002. A internet ainda estava em sua fase inicial com os vestígios dos anos 90, mas estava crescendo a um ritmo acelerado, ficando cada vez mais inteligente e sofisticada a cada dia. A internet estava se tornando mais porque as pessoas estavam exigindo mais, para melhor e para pior. Não apenas estava melhorando a conveniência do usuário, mas estava aprendendo a resolver problemas que os usuários ansiavam por resolver há anos, bem como resolvendo problemas que os usuários nem sabiam que tinham. Mas isso veio à custa de criar novos problemas, alguns dos quais eram anteriormente quase desconhecidos. Programas maliciosos estavam se tornando mais inteligentes e mais difíceis de combater, pois os desenvolvedores de malware estavam aprendendo com seus erros passados e esse malware era um sintoma disso. Mas para realmente ver como e por que isso era o caso, é necessário entrar em detalhes sobre como o vírus ganhou destaque e como ele realmente funcionava. A forma mais antiga do programa apareceu no início de 2002, pela primeira vez em um site. O site em questão é debatido, pois fontes secundárias da época ou carecem de informações ou entram em total conflito umas com as outras. Mas o programa realmente não começaria a decolar até vários meses depois, quando foi repostado em um novo site. Este é o registro mais antigo confirmado da existência desse malware. Qualquer coisa antes disso é especulação, mas isso sabemos com certeza. E é neste ponto que os fóruns online começam a falar sobre isso, mas a teoria mencionada faz sentido para amarrar tudo isso, porque, no
no final das contas, como alguém sabia que esse nome de domínio estranho existia em primeiro lugar? Então, o que o vírus realmente fazia? Bem, tecnicamente não era um vírus. Ele não usava seu computador para se replicar e se espalhar para outros. Era um cavalo de Troia, um programa que finge ser agradável e inocente, mas causa danos ao seu computador uma vez que você o ativa. Este malware era um dos muitos componentes que se formaram a partir da evolução da internet inicial. E isso porque ele aproveitou uma tecnologia relativamente nova que estava se tornando mais complexa a cada ano. Essa tecnologia é chamada JavaScript. Isso não era apenas escrever código. Isso era o mais próximo que você podia chegar de criar algo que estivesse vivo, algo que poderia quase pensar por si mesmo. Qualquer usuário curioso o suficiente para clicar na janela do site veria a famosa animação. Graças ao JavaScript, qualquer tentativa posterior de sair da página geraria mais 6 janelas menores exibindo a mesma animação, todas tocando ao mesmo tempo. Você não vai sair dessa tão fácil. A notícia sobre o programa estava se espalhando, por aqueles tentando avisar outros usuários sobre isso. A sua notoriedade levou à criação de várias variantes do vírus. Muitos usuários alegaram que o programa até deletava todos os arquivos do seu computador e causava danos praticamente irreversíveis, mas rapidamente ficou claro que essas alegações eram falsas, pelo menos para a versão do vírus diretamente do site, mas ao mesmo tempo, elas meio que não eram. O vírus pode não ter ido e deletado coisas por si mesmo, mas a sua existência invasiva muitas vezes deixou os usuários sem escolha a não ser desistir. O dano foi indireto. Os usuários geralmente eram forçados a desligar o computador. Claro, as coisas voltariam ao normal depois disso, mas se você deixou algo aberto que não salvou, estava sem sorte. Em alguns casos, seu arquivo foi permanentemente corrompido devido a um desligamento abrupto. Esses dados foram perdidos para sempre. E se você realmente tivesse azar, poderia acabar com uma versão do vírus programada para ativar na inicialização. Nesse caso, você estava praticamente condenado. Tudo dependia da versão do vírus que você pegou de onde. Felizmente, havia alguns fatores na época que impediram esse malware se tornar tão devastador quanto poderia ter sido. Dependendo do hardware do seu PC, você poderia simplesmente clicar com o botão direito e selecionar fechar grupo ou até abrir o gerenciador de tarefas e ele iria embora rapidamente. Infelizmente, muitas pessoas que executavam XP não sabiam desse recurso e acabariam tendo seu computador travado, e então seria tarde demais. Se você estivesse executando o Windows 2000 ou alguma versão 9x do Windows, que muitas pessoas ainda estavam na época, você estava especialmente sem sorte. Você meio que tinha que lidar com a dor. O XP era, sem dúvida, o sistema operacional mais seguro que você gostaria de pegar esse cavalo de Troia. Isso possivelmente poderia até ser uma razão pela qual o vírus não infectou tantas pessoas. Em 2003, o Windows XP tinha maior participação de mercado de sistemas operacionais e já era estatisticamente significativo no ano anterior. Muitas pessoas estavam usando o sistema operacional seguro. E o Aran-Idiot não era nada mais do que uma piada para pregar nos seus amigos se você soubesse o que estava fazendo, mas qualquer pequeno erro tinha consequências terríveis. Em 2004, um novo site foi dedicado ao programa. Este novo site tinha uma versão muito mais segura do programa, porque não usava tantos recursos do sistema. E agora, é hora de realmente ver o programa em ação. Vou demonstrar este malware 2 vezes em 2 versões diferentes do Windows 2000 e Windows XP, apenas para realmente mostrar a diferença que o sistema operacional pode fazer no nível de gravidade que esse vírus pode ter. Não se esqueça, certifique-se de saber o que está fazendo antes de tentar executar um programa como este. Com isso dito, vamos começar. Como você pode ver aqui, estou atualmente executando o Windows 2000. Olhando para o meu relógio, é a noite da véspera de Ano Novo, 2002. E agora vamos navegar no site contendo o cavalo de Troia. Vamos abrir o Internet Explorer. Agora, aqui vamos nós. Vamos navegar na web. Agora, aqui está o vídeo em flash que toca em loop infinitamente. Assim que o usuário percebe que o site não é nada especial e começa a sentir uma dor de cabeça, ele tentará fechar a janela. Isso está muito mais alto do que eu esperava. Ok. Como você pode ver,
será bastante difícil pegar essas janelas para fechá-las. E uma vez que você consegue, você terá mais 6. Veja só. Quanto mais faço isso, mais essas janelas crescem. Estou pressionando Alt mais F4, mas não está fechando. Está apenas adicionando mais janelas. Veja isso. Bem, como você pode ver, temos um problema aqui. Tentamos de tudo e não fechou. Agora, vamos fazer um encerramento forçado do programa com o gerenciador de tarefas. Não consigo nem abrir o gerenciador de tarefas. Está tão travado. Ok. Conseguimos abrir o gerenciador de tarefas. Vamos encerrar todos os processos. Bem, acabou e o sistema operacional está travado. Não consigo clicar em nada. Para um usuário, este seria frequentemente o ponto sem volta. Agora, você terá que desligar o computador fisicamente. Se você tiver algum trabalho aberto, espero que tenha salvo. Agora vamos executar isso no XP. Mesma coisa de antes. Vá para o site. Animação em Flash. Vamos gerar mais dessas janelas como da última vez. Clique com o botão direito, fechar grupo. Isso não funcionou. Ok, ainda não está funcionando. Gerenciador de tarefas. Lá vamos nós. Como você pode ver, não tivemos que fechar nada. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se e ative o sininho para não perder um vídeo futuro.